Vamos começar a escola bíblica. A lição hoje, deixa eu ver aqui. A lição de hoje é a de número 3, do dia 25/7 de 2020. E nós vamos estudar hoje o capítulo 28 do Gênesis. Mas antes vamos fazer uma oração ao nosso Deus. E que o Senhor nos abençoe e tome o primeiro lugar em nossa vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso mestre. E tudo o que precisamos está em Ti, Senhor. Por esse motivo, entregamos nossas vidas. Todos que aqui estão, os que ainda não chegaram, os que virão, os que não virão hoje. Abençoa os nossos lares, a nossa família, a nossa vizinhança, os nossos amigos, na escola, no trabalho, ou onde estivermos, que as bênçãos do Senhor estejam em nossas vidas. Guarda-nos e protege-nos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, esta congregação, a Vila Polônia, a Prainho, a Anita Ferraz, a tua igreja em Teresina, a tua igreja em Timon, em Caxias, Maranhão, em Demerval Lobão, em Campo Maior, em São Paulo. Abençoa os teus servos pastores, evangelistas, os presbíteros desta obra, os diáconos desta obra, os teus servos e servas que estão ministrando a escola bíblica hoje, que estão fazendo a obra do Senhor. Dá-lhes conhecimento, sabedoria, e que possam expressar nitidamente a tua grandeza, as tuas maravilhas, que são necessárias, meu Deus, em toda a nossa vida. Nós te pedimos e também te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos cantar ao Senhor nosso Deus o hino de número 200 da harpa cristã. Um hino bem conhecido. Muito bem. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou.
derramou seu sangue puro, nossa mancha para lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém. Graças a Deus. A irmã Vanderleia está com a oportunidade de cantar um hino para a honra e glória do Senhor Jesus. Faz um milagre.
Amém. Graças a Deus. Então, a leitura da palavra de Deus nesta manhã é Gênesis, no capítulo 28, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Gênesis, capítulo 28. Nos diz o Senhor: quando encontrarem, vamos juntos fazer a leitura, acompanhar a leitura. São 22 versículos da palavra do Senhor. E nos diz o Senhor assim: Isaac manda Jacó a Padã-Arã. Isaac chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher para si dali, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filho de Ismael, filho de Abraão, irmã de Naboiote. A visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Bérseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito.
Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus, a coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Senhor Jesus, em teu nome maravilhoso, te agradecemos, ó Senhor, por esta porção da palavra que o Senhor nos concede nesta hora. E nos sentimos agradecidos, felizes, por o Senhor nos ajudar até aqui, por o Senhor, meu Deus, estender as tuas mãos para o teu povo, porque acreditamos que o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus, e aqui estamos ouvindo, e queremos o entendimento, a compreensão, a sabedoria, Senhor. Nós precisamos, meu Deus, de sabedoria para podermos andar no teu caminho. Portanto, abençoa esta escola em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, Gênesis, no capítulo 28. Aqui estaremos, a lição número 3 é sobre Gênesis, capítulo 28. Aqui a revista. A introdução da revista, que certamente fala sobre a temática de Gênesis, capítulo 28, ela menciona aqui o capítulo 27, verso 33, e faz menção aqui sobre ele. Em Gênesis 27, 33, Isaac parece se humilhar sinceramente diante de Deus. Aqui ele volta a trilhar nos caminhos dos planos de Deus. Não o vemos mais se rebelando como a vontade do Senhor, contra a vontade do Senhor, pois ele demonstra ter aceitado o fato de Jacó ter sido escolhido por Deus. Note que ele abençoou Jacó e lhe deu sábios conselhos. Ele ordena que Jacó volte a Padã Arã em busca de uma esposa, para que se casasse com uma mulher que adorasse o Deus verdadeiro. Ele pede a Deus que abençoe Jacó com muitos descendentes. Ele invoca a Deus para que dê a Jacó a bênção de Abraão. Isso envolvia a herança de Canaã e também um lugar na linhagem do Messias. Então todo esse contexto que vemos aqui são as bênçãos de Isaac para o seu filho Jacó. Nós sabemos que Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, mas eram gêmeos.
E Jacó saiu agarrado na perna de Esaú. E por isso o nome do segundo filho foi dado Jacó, que significa embusteiro, enganador. E nesse sentido, o nome era dado de acordo com a situação. Mas observem que neste capítulo nos revela o comportamento de Jacó e uma certa conversão dele. Então a situação levou para que ele se convertesse e tivesse uma mudança de vida. A lição é dividida em 3 tópicos, que são subdivididos também em 3 subtópicos. O tópico de número 1 nos fala sobre as palavras de Isaac para Esaú e Jacó. 1.1 nos fala sobre as bênçãos do patriarca Isaac. Nós vemos aqui do verso 1 a 5, nos fala sobre as bênçãos do patriarca Isaac. 1.2 nos fala sobre a dificuldade da bênção de Esaú, que está no verso 6 a 9. E 1.3 nos fala sobre as tolas decisões de Esaú. 1.1 nos fala sobre as bênçãos, ou a bênção do patriarca Isaac. Você pode observar, eu vou começar aqui para ir adiantando mais, que diz assim: Isaac não permitiu que Jacó partisse sem uma bênção. Ele falou em tom de pronunciamento profético. E numa linda linguagem que revela a sua percepção espiritual. Jacó devia procurar esposas ou esposa entre seus parentes em Harã, mas devia se preocupar mais com a sua participação na rica promessa herdada por Abraão. Isaac invocou El Shaddai, ou Deus Todo-Poderoso, para que este fornecesse riqueza, prosperidade e perspicácia para tornar Jacó capaz de assumir a liderança espiritual. Profetizou que se o seu filho entregasse seus caminhos ao Senhor, as bênçãos de Deus prometidas a Abraão seriam dele, através de Isaac. Deus deu a Jacó uma ordem, um desafio, uma certeza e orientação para a viagem. Bom, nós sabemos que essa partida, essa saída de Jacó dali do seio dos seus pais foi em razão de uma perseguição do seu irmão Esaú, uma revolta dele. Então a sua mãe achou por bem, a sua mãe Rebeca, achou por bem que ele fosse passar uma temporada longe do seu irmão e o enviou à casa do seu irmão, né, para que por lá ele ficasse por algum tempo. Seu irmão Labão. Bom, lá ele deveria encontrar também uma esposa para se casar. O foco da história também está no casamento dele, de Jacó. Que ele se casasse com uma moça que fosse da sua família. Uma moça que adorasse a Deus, que não fosse estrangeira, que tivesse o mesmo costume, que tivesse a mesma fé.
Um casal com fé diferente, há problemas, há dificuldades. E outra coisa, o Deus verdadeiro ele não aceita uma divisão, a pessoa cochear entre dois pensamentos, ou servir a Deus e servir aos ídolos ao mesmo tempo. A pessoa precisa tomar uma decisão. Ele diz que não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Isaac chamou Jacó e o abençoou e deu-lhe, e ordenou-lhe e disse: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Porque até então aquele lugar que eles moravam era um lugar em que povos estranhos habitavam e costumes estranhos. Então ele disse: levanta-te e vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Quer dizer, na verdade eram primos, né? Deus Todo-Poderoso te abençoe, que o Senhor te abençoe e te faça frutificar e multiplicar entre os povos, te dê bênção, a mesma bênção de Abraão, tanto a ti como também à tua semente, para que em heranças possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. E assim Isaac enviou Jacó, que foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, que era mãe de Jacó, e também de Esaú. Esaú ele já tinha desobedecido seus pais, portanto tinha perdido a confiança. Apesar de ser o primeiro filho, ter nascido primeiro, mas tinha comportamento diferente, inclusive casou-se com mulheres estranhas, e esse foi o caso da revolta, porque a bênção que poderia ser para o primogênito, que era Esaú, passou a ser para o segundo filho, Jacó, que até o nome era estranho. Mas foi uma esperança que os pais tiveram ali no momento. Até porque as mulheres, esposas do seu filho Esaú, eram mulheres que não tinham boa conduta e maltratavam até o sogro. No caso, também a mãe, né, de Esaú. Aí observamos agora em 1.2 a dificuldade da bênção de Esaú. A bênção que poderia ter sido para ele já não foi. Olha o que diz. Vou ler primeiro, de 6 a 9. Diz assim: vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar uma mulher para si dali, e que, abençoando, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó abençoara a seu pai e a sua mãe, obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Olha, veja só, o comportamento de Esaú era um comportamento estranho.
ele observou que Jacó, apesar de tudo, ele era obediente aos seus pais. Ele era mais temente, mais respeitoso com seus pais. Ele não se precipitou em atitudes com casamentos que desgostassem os seus pais. Mas quando viu que o seu irmão se tornara abençoado e, portanto, herdeiro, ele agiu agora assim como que revoltado ou invejoso e foi procurar alguém da sua parentela também, apesar de já ser casado com mais de uma mulher. Foi procurar mais outra. E aquelas mulheres que antes não eram bem vistas aos olhos de Isaac e Rebeca, ele agora procurou mais uma, que fosse da sua parentela. Então ele se dirigiu ao seu tio, Ismael, que era filho de Abraão, e procurou uma das filhas de Ismael e se casou com ela. Agora você pode observar que quem era Ismael? Era o herdeiro da promessa? Não. Ismael era o filho da escrava e, portanto, não era herdeiro da promessa. O herdeiro da promessa era Isaac. Quer dizer, ele tomou mais uma atitude errada. Assim como uma competição com o seu irmão. Nós não podemos ver isso como algo positivo. A questão da competição mostrou mais um ponto do seu caráter. Aqui na revista nos diz: Esaú não tinha nenhuma pretensão espiritual. Esaú, na verdade, apenas competia. A questão dele não era o temor de Deus. Ele não poderia fazer o certo porque suas atitudes não eram espiritualmente corretas. Enquanto ele estava crescendo, ele nunca entendeu porque Abraão mandou buscar uma esposa para Isaac em Padã Arã. Ele não entendeu que deveria ser uma pessoa que temesse a Deus também, que tivesse a mesma fé. Ele achou apenas que, não, já que tem que ser parente, vou procurar uma também. As coisas espirituais não tinham nenhum valor para ele, pois nem mesmo considerou o que Deus e seus pais pensavam a respeito das suas esposas pagãs, porque ele era casado com mulheres estranhas, pagãs. Aí nós vemos que o crente casado com uma descrente é um problema. Geralmente isso dá um grande problema. É bem verdade que vivemos em um país ocidental ou estrangeiro. São gentios. Mas é importante que tenham a mesma fé, sejam da mesma igreja, para evitar assim problemas. Quando Esaú viu seu pai recomendar que Jacó se casasse com uma mulher temente a Deus, e que este demonstrou interesse, ele ficou extremamente irritado. Agora que Isaac tinha se submetido aos planos de Deus, Esaú deve ter se sentido mais inseguro ainda com relação ao gosto do seu pai, com relação à sua posição na família também. Mas infelizmente ele esqueceu de agradar a Deus. Ele apenas agia como um homem carnal. Ele apenas procedia como uma pessoa que queria competir com o seu irmão.
O comportamento da sua mãe quando ajudou Jacó a fazer aquele guisado, preparar tudo para agradar ao seu pai, é porque ela, sua mãe, estava desanimada com a atitude de Esaú. Ela estava sem esperança, já com a sequência, com a sua descendência. Portanto, a sua atitude foi querer ajudar a dar continuidade aos planos de Deus. Bom, nós já estivemos estudando que ela teve consequências por isso. Mas a ideia dela era um tanto para conservar, para preservar a vontade de Deus e a sua descendência. 1.3. As tolas decisões de Esaú. Então, Esaú, ele tomou algumas decisões. Veja mais. Esaú observou e ouviu depois, Depois foi à casa de Ismael a procurar uma esposa dentro da linhagem familiar, a fim de agradar a seus pais. Para ver como a visão espiritual dele não era boa. Ele foi à casa de um dos seus parentes, no caso seu tio. Ele não observou a fé do seu tio, o comportamento, a fé deles. Apenas disse, são parentes, então vai agradar aos meus pais. Ele não sabia acerca das Escrituras, o plano de Deus. Ele não percebeu que Ismael era filho de um egípcio. Portanto, não era da promessa. Evidentemente, queria fazer um esforço na direção certa. Ele fez aquilo querendo acertar, porém sem visão espiritual. Mas sendo basicamente mundano, sua carreira na terra de Edom deixou de ser do tipo que agradasse ao Senhor. Então não basta somente conviver com os crentes, tem que haver conversão. Entretanto, Esaú estava cometendo mais um erro ao tentar agradar aos seus pais, pois a família de Ismael já tinha sido lançada fora do favor de Deus. Como nós falamos ainda, Ismael não era aquele da sequência. Teria que ser o filho da promessa, seria o filho dele com Sara, e não filho de Abraão com outra mulher. Nós sabemos que Sara se comportou de uma forma inadequada quando deu a sua escrava para gerar filho, porque ela se achava velha, incapacitada de ter filhos, e achava que ia perder a promessa de Deus. Deus tinha prometido uma grande nação a Abraão, mas se ela já tinha passado da idade, ela perdeu a esperança de dar filhos a Abraão. Então ela tomou a iniciativa de dar a sua escrava, né, a sua serva, para que Abraão tivesse filho com ela. Foi quando nasceu Ismael. A atitude de Sara também não foi adequada, tão tal que não foi aprovado, pois Ismael não foi o da promessa. E depois Deus provou que faz as coisas, fazendo com que Sara, mesmo avançada em idade, engravidasse e tivesse um filho. E teve o filho Isaque, que por sua vez teve 2 filhos, Esaú e, qual é o nome do outro? Os 2 filhos de Isaque? Jacó e Esaú. Quem nasceu primeiro?
Quem nasceu primeiro foi Esaú. Muito bem. Tão tal que o nome daquele que saiu agarrado na perna do primeiro, deu-se o nome de Jacó, que significa trapaceiro. Bom, a poligamia é clara, nunca foi a vontade de Deus. É geralmente um problema sério. Até que alguém venha nascer de novo e assim ser capaz de agir corretamente. Todas as suas tentativas de fazer as coisas certas acabaram em tropeços espirituais. Se bem que o maior problema de Esaú foi tomar mulheres estranhas para casar-se com ela. Um dos grandes problemas. E aí observamos que ele não fazia caso da herança de Deus. Por exemplo, chegou com fome e vendeu o direito de primogenitura para o seu irmão. O que era a primogenitura? O filho que nasceu primeiro, ele era o herdeiro de boa parte, da maior parte, mas também era o responsável por toda a família, inclusive na ausência dos seus pais. Quer dizer, o compromisso maior, aquela porção dobrada, mas o trabalho era mais intenso. E ele vendeu isso para o seu irmão. Não teve zelo pelas coisas de Deus, a promessa de Deus. Isso foi o que distanciou ele da comunhão para com o Senhor. Daqui a pouquinho eu vou pedir os irmãos vão participar bastante ainda, tá bom? Estou só adiantando aqui. 2, Jacó encontra o Senhor. Jacó encontra o Senhor. Jacó encontra Deus, que vai do versículo 10 ao 12. 2.2, a conversão de Jacó. E 2.3, Deus fortaleceu a Jacó. 2.1, eu vou pedir aqui à irmã Vanderleia para ler 2.1. Jacó encontra Deus. Lê bem forte, irmã Vanderleia. Você quer falar alguma coisa, irmão? Mas depois o Senhor Jesus não ficou com os pensamentos dele ao longo dele.
Quer dizer, nesse tópico, nesse subtópico, mostra como Jacó se encontrou com Deus. Ele saiu em sua peregrinação para a casa do seu tio Labão, morar em outra terra, e por lá encontrar-se uma esposa da sua parentela, e no caminho, ao anoitecer, então ele tomou uma daquelas pedras e pôs por sua cabeceira. Jacó partiu de Bérseba e foi-se a Harã. E quando chegou a noite, quando já escurecia, ele tomou uma pedra, uma daquelas pedras daquele lugar, e pôs por sua cabeceira. E se deitou, dormiu ali. Quando a noite, então, pegou no sono, ele teve um sonho. Ele viu uma escada que da terra chegava até o topo, até nos céus. E ele percebeu anjos subindo e descendo naquela escada. Ou seja, ele teve uma revelação. Deus estava revelando a sua aprovação para com ele. É assim que acontece até nos dias de hoje. Pessoas distanciadas, pessoas afastadas, pessoas em um caminho distante, tortuoso, em dificuldades, Deus revela-se a esta pessoa. E essa pessoa é comovida por Deus. Ele diz aqui: o Senhor afirmou que estava com Jacó e que guardaria por onde quer que ele fosse, e que o faria voltar àquela terra depois de ter estado em Harã, para que ele não se desanimasse, e Deus cumpriria a sua promessa. Ele partiu de Bérseba e foi a Harã. E teve um sonho naquele lugar, chamado Betel. Quando dormia, teve um sonho. Naquela jornada. Quem ainda não teve um sonho aqui? Quem ainda não teve uma visão? Quem ainda não sentiu fortemente a presença de Deus? Quem ainda? Eu vou pedir aqui à irmã Deusimar, para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1, verso 5. Nós vamos ver aqui o tópico 2.2, a conversão de Jacó. 2.2, a conversão de Jacó. E a irmã procura aí, daqui a pouquinho eu peço para a irmã ler 2 Coríntios capítulo 1, verso 5. 2.2 diz, a conversão de Jacó diz assim: Jacó fez um voto ao Senhor. Depois daquela visão, do que ele viu, daquele sonho, ele fez um voto ao Senhor, de que caso ele cumprisse o que ele havia prometido, ele seria o seu Deus, e Betel seria a casa de Deus. Aquele lugar seria casa de Deus. Na verdade, Betel já significa casa de Deus. Beit, casa, El, Deus. Betel, casa de Deus. E daria ao Senhor o dízimo de tudo quanto ele lhe concedesse. Veja o voto que ele fez. Ali seria a casa de Deus, né? E ele então serviria ao Senhor e ele seria fiel nos dízimos de tudo quanto possuísse. Na solidão da sua jornada, e quando se fez de uma pedra um travesseiro, foi que Jacó teve o melhor sonho da sua vida. Com a visão da escada que ligava a terra ao céu,
Quando estamos em jornada neste mundo, por força da nossa devoção ao Senhor, para buscar fazer a sua vontade no mundo de ímpio, isso nos priva de determinados confortos. Ou seja, quando aceitamos ao Senhor como nosso Salvador, nos afastamos do mundo, realmente somos privados de determinados confortos que o mundo oferece, determinadas regalias que o mundo oferece. Certamente, as consolações do Senhor superabundarão, porque assim como o sofrimento de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ou seja, quando rejeitamos o mundo, primeiramente o Senhor estende a sua mão para nós e somos tocados por Ele, passamos a ver aquilo que não víamos, passamos a sentir aquilo que não sentíamos. Ou seja, primeiramente Deus nos amou e usou de misericórdia para conosco. Mas depois disso, nos afastamos do conforto desse mundo, das alforrobas que o mundo oferece, e nos tornamos às vezes até odiados por nossos irmãos e amigos, rejeitados por nossos irmãos e amigos. Mas tenha certeza, o Senhor sempre o conforta. Ele te mostra algo mais excelente. A irmã Deusimar, leia 2 Coríntios capítulo 1, verso 5. O que é que nos diz aí? O que é que a gente vê aí, irmã? O que é que nós vemos nesse versículo aí? O sofrimento de Cristo é manifestado em nosso livramento. Ele sofreu por nós. Ali é uma figura preciosa da conversão do homem. Ele diz assim, aqui também está escrito bem no final. Olha o que diz. Porque assim como o sofrimento de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Deus fortaleceu a Jacó. Deus fortalece a Jacó. A visão da escada nos ensina que, pela providência de Deus, há uma correspondência constante que é medida entre o céu e a terra. Quer dizer, nós estamos num plano terreno aqui, mas existe uma ligação muito forte entre as coisas terrenas com as coisas espirituais. Não pensemos que aqui tudo é material e acabou-se tudo quando a gente morre. Não, existe sim o plano celestial, Deus que preenche os céus e a terra, e a corte celestial que está a serviço do Senhor, e muitas vezes anjos como conservos do povo de Deus aqui na terra. Isso é maravilhoso. A visão da escada nos ensina que, pela providência de Deus, há uma correspondência constante que é mantida entre o céu e a terra. Ele não estava sozinho naquele momento. As deliberações do céu
são executadas na terra. E as ações e negócios desta terra são totalmente conhecidos no céu também. Quer dizer, o que fazemos aqui, não estamos escondidos. Não podemos fazer nada escondido de Deus. Tudo que fizermos aqui está na visão de Deus, está na vista de Deus. Muitas destas deliberações contam com o trabalho dos anjos de Deus, que são ministros que servem aqueles que herdam a salvação. Deus está sempre ajudando o seu povo. Esta visão fortaleceu e encorajou Jacó a prosseguir na sua viagem, sabendo que não estava sozinho na sua jornada. O ensino que tiramos daí é suficiente para nos encorajar na nossa caminhada enquanto fazemos a obra do Senhor, pois sabemos que há uma plena assistência do mundo espiritual para que possamos realizar a contento. É justamente isso. Aquela visão da escada subindo e descendo anjos foi algo muito claro. Foi muito claro que Deus ele está cuidando do seu povo. Ele diz aqui: a tua semente será como o pó da terra. Então Deus ia proteger o seu servo. Ele disse: eu sou o Senhor. Então o próprio Senhor revelou-se a ele naquele momento. Olha, veja o verso 12 e o verso 13. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, a darei a ti e a tua semente. Olha a promessa de Deus. Essa terra bem aqui que você dormiu, passou a noite, que viu a escada, na escada subindo e descendo anjos, ela é tua. Agora imagine isso. É da tua descendência. É a mesma terra que prometi ao teu pai Abraão. Aqui nós vemos vários versículos e eu vou pedir aos irmãos para fazerem leituras aqui. 3, o tópico número 3, aprendizados para a nossa vida. Como somos alcançados pela palavra do Senhor, tá bom? É o 3.1. A irmã Vanderleia, pega aí a sua Bíblia, o Evangelho de São João no capítulo 1, verso 43 a 51, certo? Glórias a Deus. A irmã Maria da Conceição, São João capítulo 14, verso 13 e 14. Ok? Irmã Deusimar, veja aí 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Eu acho que está bom aqui.
Tem mais uns 2 versículos, mas dá para a gente complementar aqui, comentando. Eu vou ler esse tópico. As irmãs leem na sequência aí, tá bom? Irmão Alex, dá para você ver aí na sua Bíblia São João capítulo 14, verso 6. Esse irmão encontra aí. São João capítulo 14, verso 6. Eu vou lhe pedir para ler daqui a pouquinho, só um versículo, né? São João capítulo 14, verso 6. Mas eu vou ler aqui o tópico de número 3.1. Aí no momento certo eu vou pedindo aos irmãos para lerem, ok? Em São João capítulo 1, versos 43 a 51, temos a história de Natanael chegando até o Senhor Jesus. Ele sentiu a necessidade de um Salvador, conforme vemos no versículo 51. Cristo descreve-se a si mesmo como uma escada para o céu. As bênçãos de Deus e nossas orações movimentam-se também dessa maneira, conforme o Evangelho de São João, capítulo 14, versos 13 e 14. Assim, Natanael compreendeu esta verdade quando creu em Cristo. Ao fazer esta alusão ao sonho de Jacó, não estaria nosso Senhor dizendo que a experiência de Natanael era semelhante à de Jacó? Não há dúvidas que Jacó veio a Betel com um coração contrito e humilde. Em seu sonho ele vê uma escada que chegava ao céu. Isto não é uma revelação de Cristo com o caminho? Como caminho? Conforme São João no capítulo 14, verso 6, e também como um mediador para com os homens, 1 Timóteo 2, verso 5. Lembremos-nos que não havia Bíblia na época de Jacó. Deus muitas vezes falava aos homens através de sonhos e visões. Portanto, o Evangelho foi revelado desta maneira naquela época. Aí menciona aqui Números 12, verso 6. Hoje, porém, o Evangelho se faz conhecido pela pregação da palavra de Deus, conforme Romanos 10, 14. Agora veja bem, nós vimos uma história muito interessante de Natanael. No Novo Testamento, no Evangelho de São João, no capítulo 1, verso 43 a 51, que a irmã Vanderleia vai ler agora, nos fala aqui sobre a história de Natanael. Como foi que aconteceu ali a conversão de Natanael? Leia aí, irmã. No dia seguinte, vi Jesus ir a Galiléia e achou a Felipe e disse: Segue. Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe achou Natanael e disse: Havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveu os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse Natanael: Pode vir alguma
Amém. Então nós vemos ali o quê? Nós vemos aqui alguns personagens, como Filipe, que já era um homem temente a Deus, e Natanael, que estava lá embaixo da figueira. Quando Filipe falou a Natanael que tinha encontrado o Messias, o Mestre, um homem que vinha de Nazaré, ele criticou dizendo: porventura vem alguém, pode vir alguma coisa boa de lá? E Filipe disse: vem e vê. Então, quando Jesus encontrou-se com Natanael, Jesus disse: eis um judeu, um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Mostrou ali a sua origem. E ele imediatamente quebrantou o coração e disse: creu realmente em Jesus. Viu que ele era profeta e Jesus disse: agora, porque eu te disse, eu te falei isso, tu crê? Porque foi revelado isso da tua vida, tu agora acredita? Ou seja, porque tu teve essa revelação agora, tu acredita? Pois a partir de agora, coisas excelentes, por excelência, tu vai começar a ver. Anjos subindo e descendo. Você consegue ver alguma semelhança disso com a escada de Jacó? Você vê alguma semelhança na sua própria vida, no momento em que você aceitou Jesus como Salvador, nisso, na escada de Jacó? Que você começou a ver diferente e ter visões celestiais e ser ajudado por Deus, coisas incríveis acontecendo na sua vida e diante dos seus olhos? As bênçãos de Deus e nossas orações movimentam também dessa maneira. O Evangelho de São João, capítulo 14, verso 13 e 14. O que diz aí, irmã Maria da Conceição? Então acredite, creia, que tudo que pedirdes em nome do Senhor, isso acontece. Creia nisso. Não te desesperes. Às vezes a bênção vem de uma forma tão suave que você nem percebe. Quando passa algum tempo, às vezes anos, é que você vai perceber que Deus fez um milagre na sua vida e você não percebeu. Você não viu. Você não viu que as coisas começaram a dar certo na sua vida? As coisas começaram a se encaixar na sua vida. Assim, Natanael compreendeu esta verdade quando creu em Cristo. Ao fazer esta alusão, o sonho de Jacó não estaria Nosso Senhor dizendo que a experiência de Natanael era semelhante à de Jacó. Estava até também ali numa árvore, debaixo da figueira, quando foi revelado acerca da grandeza de Deus. Não há dúvida de que Jacó veio a Betel, que é casa de Deus, com um coração contrito e humilde. É preciso isso. Para podermos ver a grandeza de Deus, é preciso termos ou estarmos realmente arrependidos. Estarmos prontos a ouvir, a aceitar o que está escrito. Em seu sonho, ele vê uma escada que chegava a Deus. Isso não é uma revelação de Cristo no caminho? Irmão Alex, o Evangelho de São João, no capítulo 14, verso 6. O que é que diz aí o que é que diz
nesse versículo? Lê de novo, como é que diz aí? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ou ninguém vem? Como é que está escrito aí? Como é que está dizendo aí? Ninguém vai ou ninguém vem? Ninguém vai ao Pai. Leia com atenção, vê se é vai mesmo ou é vem. Na verdade, a vida, ninguém vai ao Pai. Irmão, leia com atenção, essa palavra vai, para ver se é vai ou vem. Vê aí. Sim, vai, diga. Na Bíblia está dizendo ninguém vai. Meu Deus, já tem essa também. Porque nas Bíblias, em todas as Bíblias que eu conheço, tem sempre dizendo ninguém vem ao Pai. Que tradução é essa daí, irmão? Mostra aí a capa dela para mim aí, por favor. Mostra só a capa da Bíblia. Ah, tá. Qual é a editora? Deve ser uma editora. Peguei lá e vou comprar uma pra mim aí. Eu não conhecia essa. Porque na verdade, irmão, está escrito assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Entendeu? Porque quando diz ninguém vai, está apontando o outro. E Deus não é mais de um, não são dois. Eu estava me perguntando, alguma coisa errada. Eu vou falar de novo. Eu já tinha visto pessoas dizendo assim, dessa mesma forma. Mas eu digo, leia de novo, irmão. O irmão leia com atenção. Irmão, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas essa daí é a primeira que eu vejo já desviando, né, para poder apontar outro, né? Essa primeira estava com o irmão, tá? Ele estava ali, eu peguei a vontade. Mas é assim mesmo. Olha, veja só, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, porque Ele era realmente o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Veja como as coisas estão ficando difíceis, né? A cada dia que vai passando, as coisas estão ficando mais difíceis. Hoje em dia existem traduções para tudo quanto é gosto. Existem Bíblias específicas para mulheres. Hoje em dia estão criando, não sei se já tem, uma Bíblia específica para os homens homossexuais. E certamente tem esses direcionamentos que são nocivos, saem completamente da palavra. É um perigo, né? É um perigo. Isso é um sinal, Jesus está voltando. Está voltando. Bom, continuando. Esse não é o nosso tema por enquanto, né? Ele mostra que quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele mostra que todos que andarem nesse caminho chegam no destinatário certo. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5, irmã Deusimar, o que diz? Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ou seja, a mesma coisa que Jesus falou quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui em 1 Timóteo 2, verso 5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Quer dizer, Ele é o caminho, Ele é o mediador entre a glória e os homens. Lembremos-nos que não havia Bíblia na época, tudo bem. As escrituras já existiam, não tem como nós vemos hoje. O acesso era mais restrito. Por isso Deus sempre falou com o seu povo através de sonhos e através de visões. Mas Deus sempre revelou ao seu povo. Portanto, o Evangelho foi revelado desta maneira. Eu vou ler aqui Romanos, os irmãos peguem a sua Bíblia aí. Romanos, no capítulo 10, verso 14. Veja o que podemos ver aí.
Glória a Deus, aleluia. Romanos 10, verso 14, veja o que diz. Como, pois, invocarão a quem não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Quer dizer, em todos os tempos, Deus possibilitou o homem a ouvir a palavra de Deus. Porque ele só pode crer se ele ouvir. Se ele não ouvir, não tem como ele crer. Não tem como. Então, eu vou pedir agora aos irmãos. A irmã Vanderlei vai ler aqui, vai ler aqui do verso 16 ao verso 19. Tá bom? Gênesis capítulo 28, o capítulo que está sendo estudado. A irmã vai ler do verso 16 ao verso 19, tenha calma bem aí. E eu vou pedir aqui à irmã Deusimar, que está bem pertinho aí, de 1 Timóteo, né? Mas só que antes a gente vai ver aqui, Gênesis, vamos ficar aqui mesmo, desse daí. A irmã lê, a irmã Deusimar vai ler 1 Timóteo 3, verso 15, tá bom? Então, o que diz aqui, eu vou ler primeiramente aqui. Betel significa casa de Deus. Jacó reconheceu que ali era o lugar onde Deus se encontrou com ele e no futuro se encontraria novamente. Anos mais tarde, após se desviar, ele retorna à comunhão com Deus em Betel, conforme Gênesis 35, verso 1 a 7. Jacó edificou um memorial como lembrança da presença de Deus naquele lugar. Deus sempre teve uma casa para se encontrar com o povo ou com o seu povo. Hoje a igreja é a casa de Deus. 1 Timóteo 3, verso 15. Ali encontraremos as ordenanças e o verdadeiro evangelho, os quais apontam para Cristo como um caminho que conduz ao céu. Ali nos reunimos e adoramos a Deus. A maioria de nós encontrou a Deus pela primeira vez através do ministério de uma igreja. A igreja do Senhor. Ou seja, Betel significa o quê? Casa de Deus. O que é que diz aí o verso 16 a 19? Quando ele teve aquele sonho, pela manhã, ele ungiu aquela pedra, que ele pôs por cabeceira, ungiu com óleo, e disse: aqui será casa de Deus. Betel. Seguiu a sua jornada, passaram anos, depois ele retornou, e Deus mandou que ele fosse lá naquele lugar, conforme Gênesis 35, verso 1 a 7. Lá naquele dito lugar onde Deus tinha prometido que seria a casa de Deus. E lá ele ergueu um monumento e disse, tornou a afirmar aqui, é a casa de Deus. Quando falamos altar, nós podemos imaginar casa de oração. Davi intentou construir e construiu, começou a construir uma casa de oração, que é a casa de Deus. Para que serve a casa de Deus, a casa de oração? Para que o povo se reúna e apresente ali as suas orações a Deus e as suas ofertas ao Senhor.
Irmão, o que diz aí 1 Timóteo 3, versos 15? A casa de Deus, do Deus vivo é o quê? Coluna, né? Lugar firme. Agora eu vou ler bem aqui assim, Gênesis 35, verso 1 a 7. Deus manda Jacó a Betel, aquele lugarzinho, levantar um altar. Agora veja como ele procede ao ir àquele lugar que Deus ordena. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar a Deus que te apareceu quando fugiste de diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família, ele já tinha família e tudo, disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vocês, ou seja, se convertam, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Ou seja, vocês estão andando com os ídolos e vocês estão andando com as vestes inadequadas. Então tirem os ídolos de diante da face de vocês, purifiquem-se, ou seja, se convertam, mudem os seus pensamentos e mudem também as suas vestes. É difícil hoje para a juventude, né? Principalmente para as mulheres, mas precisa mudar as suas vestes. Continuando: e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar a Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. As pessoas querem estar na casa de Deus ainda com os brincos, com as arrecadas nas orelhas, no nariz, no pescoço, em tudo quanto é lugar. Mas tiraram tudo isso. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto de Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Quer dizer, se aquelas cidades de bárbaros que poderiam muito bem seguir e atormentar Jacó naquela viagem, nenhum fez nada para impedir o caminho dele. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar e chamou aquele lugar de El Betel, que é a mesma coisa, casa de Deus, El Betel, porquanto Deus ali lhe tinha manifestado enquanto fugia de diante da face do seu irmão. Ou seja, quando Deus manda construir um altar, ou manda construir a igreja, pode ir, vá sem medo. Não existe algo que possa atrapalhar essa jornada. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Irmã Conceição, 3.3, o voto de Jacó. O que diz aí?
Glória a Deus. Então nós observamos aqui três coisas, o compromisso de Jacó para com Deus foram três, quando viram ali, após aquele sonho, naquela escada. Ele pediu ao Senhor que lhe abençoasse. Ele fez um voto com Deus e prometeu cumprir três coisas. Ele disse: o Senhor será o meu Deus. Eu não terei outros deuses diante do Senhor. Jamais eu vou me inclinar diante de outro Deus. Jamais eu adorarei a um outro Deus. Quer dizer, o Senhor é o meu Deus. Eu vou adorar ao Deus de Betel, ao Deus que vi hoje aqui. O outro compromisso: este lugar, ou seja, Betel, será a casa de Deus. O nome antes daquele lugar é Luz, mas agora é Betel. Esse lugar será a casa de Deus. Terceiro: certamente te darei o dízimo de tudo. Ele se comprometeu a dar para a casa de Deus a 10ª parte do que ele ganhasse. Tudo que ele possuísse, ele daria a 10ª parte. O que vemos nessa lição é o que acontece hoje. Estamos em um lugar distante, difícil, terra estranha, mas o Senhor nos chama. E precisamos ter esse compromisso com Deus do mesmo jeito, quando Ele nos chama. Sermos batizados em Seu nome e não em outro nome. Adorarmos somente a Ele. Não sermos trindalistas. E nem sermos batizados em títulos. Termos o Senhor como o nosso único Deus. A outra coisa: zelar pela casa de Deus. Não podemos vir de qualquer jeito, mas nos comprometermos em mantê-la e ver essa casa sendo erguida e avançando com outros altares, outras casas de oração, avançando para que outras pessoas sejam alcançadas, o crescimento da obra. E a outra coisa é ser fiel, que é uma coisa particular, ser fiel nos dízimos. É algo necessário para todos nós. Todo crente, ser batizado, crer no único Deus e ser fiel nos dízimos. Conclusão. Aqui logo no início deste capítulo, que vemos o reconhecimento e a confirmação da bênção de Abraão sobre a vida de Jacó, da parte do seu pai, Isaque. Ele havia, afinal, reconhecido que a vontade de Deus havia prevalecido. E que, de fato, a descendência abençoada seria contada em Jacó e não em Esaú. Assim, despediu seu filho para que ele partisse para Padã Arã, para que se casasse com alguém daquela terra e não com qualquer outra mulher de Canaã. A palavra destaca que, em face à obediência de Jacó, Esaú, para contrariar seus pais, além das esposas que tinha tomado entre os cananeus, veio a se casar com uma filha de Ismael, chamada Maalate. Com isso, a palavra deixou bem marcado qual era o caráter de Esaú. Como que a confirmar o motivo da sua rejeição por Deus. Ele não honrava os seus pais e não honrava o Senhor. E assim não poderia ser honrado por ele. Ao fazermos parte da igreja pela maneira apontada por Deus, que é o batismo,
estamos fazendo um voto para servir a Deus. E através da sua casa. Reconhecemos a igreja como Betel, como membros da igreja. Fazemos um voto de devolver a Deus uma parte daquilo que Ele nos tem dado, para que a sua obra possa continuar. Votos bíblicos são sempre aprovados. Como membros, prometemos a Deus e fazemos um pacto com a sua igreja para servir ela. Entretanto, vamos tomar cuidado de não fazermos votos que não podemos cumpri-lo. Sempre que fizermos algum voto a Deus, que possa ser um voto que a gente possa cumprir. Nunca fazer um voto além das possibilidades. Então aqui conclui a lição de hoje, que foi a lição de número 3, sobre o capítulo de Gênesis, capítulo 28. Então no próximo sábado continuaremos com a lição de número 4, e será Gênesis, capítulo 29. Deus abençoe. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, ó Senhor, por este momento precioso, pela palavra que nos tem dado neste momento, e pedimos que o Senhor nos guarde, nos proteja, que o Senhor responda a nossa oração, o nosso clamor, que o Senhor nos dê sempre coragem, força para prosseguir, para andar no teu caminho. Ó Deus amado, abençoa todos os teus servos que têm ouvido a tua palavra, que possam guardá-la no seu coração e ter uma vida consagrada a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Manda Deus uma canta um hino para a honra e glória do Senhor Jesus.
ao Senhor nosso Deus pelas ofertas. Quem tiver oferta, pegue a sua oferta, fique com ela em sua mão. Depois a irmã Maria da Conceição canta mais um hino enquanto se faz a coleta das ofertas. Mas agora vamos honrar o nosso Deus com as ofertas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, meu Deus, aleluias, por estarmos aqui, Senhor. E aqui te honramos neste momento também com as ofertas. Pedimos ao Senhor que abençoe esta oferta e que ela seja, meu Deus, o suficiente para a manutenção da tua obra. Que ela seja abençoada, que ela seja aceita por ti, Senhor. Em nome do Senhor e para a honra e glória do Deus vivo, abençoa, Senhor, os teus servos ofertantes, para que tenham sempre o que necessitam para viverem em paz e em tranquilidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode vir. Oremos ao Senhor nosso Deus, vamos agradecer por tudo que Ele tem feito em nossa vida, em nome do Senhor. Pai maravilhoso, Deus grandioso, aqui, meu Pai, entregamos as nossas vidas a Ti e Te pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos concedendo aquilo que precisamos, Senhor. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor e andar em Teu caminho. Senhor, perdoa os nossos pecados e guia-nos nessa jornada, Senhor. Senhor, a Tua salvação é proposta, mas requer também a nossa atitude, uma boa atitude diante do Senhor, diante da sociedade, para darmos aquele verdadeiro brilho, termos aquele sabor precioso como o sal da terra e como a luz do mundo. Em nome do Senhor, nos leva agora em paz aos nossos lares, abençoando nossa casa, nossa família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos.